Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 13 de dezembro de 2012. A Terra continua navegando pelo firmamento, firme e forte, e vamos que vamos. Eu estou tirando uns dias aqui no interior de São Paulo, e então estou transmitindo para vocês diretamente do município de Itirapina, São Paulo, no meio do estado de São Paulo, especificamente aqui entre Itirapina e São Carlos, na represa do Broa. Muito bem-vindos. Vamos começar então com análise dos mercados. Essa semana eu olhei pouco os mercados, o que é bom, porque aí a gente fica sem vieses, não é? Então vamos lá, começando com o Bovespa. O quadro é esse. Deixa eu só checar, Juninho, tá tudo certo? Tá correndo tudo em ordem? Eu estou com o Júnior aqui no visual. Correndo tudo certo, né? Me dá um ok, porque eu não tô com o seu som. Ok, obrigado. Então vamos lá. Eleição do Lula, tendência de alta, do Bovespa, onda impulsiva, 5 ondas de alta, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, nós entendemos que estamos na onda C. Estamos no começo da onda C. A onda C vai ter 5 ondas, nós estamos, entendemos, possivelmente na onda 3 da onda C ou na onda 3 da onda 1 da onda C. Continuamos a acreditar nisso. Alguém pode dizer, bem, Fausto, mas rompeu essa reta. Essa reta rompeu e já era, né? Porque Fibonacci disso aqui já aconteceu. Opa, perdão. Deixa eu desligar meu telefone aqui para não ser mais atrapalhado. Então, se a gente coloca Fibonacci desse processo, a gente vê que isso aqui já foi cumprido, né? O mercado teria corrigido o segundo número Fibonacci. Então, essa reta não tem mais razão de ser. Então, a gente tira ela daqui. Então, o que é que nos resta? Nos resta o rompimento desse processo de alta e o rompimento desse processo de alta. Agora, se os preços vão estender essa acumulação um pouco mais, a gente não pode saber, tá? A gente começa a ter dicas sobre o que pode acontecer à medida que a gente vai tendo algumas indicações de candlestick. Então, no momento, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os preços testam esse nível de resistência aqui a 60 mil pontos. 59.500, 60 mil pontos. Oriundo desse topo de novembro e desse topo de desse topo de agosto desse ano e também desse topo de outubro. Outubro nós tivemos um topo em que os corpos reais estão um pouquinho acima de 60 e as sombras se estendem a 60.400, coisa que o vale. Então, é isso que está acontecendo no momento. E os preços deixaram ontem um candle de indefinição e hoje um candle também meio neutro. Isso pode evoluir para uma bandeira de alta, né? Nós temos o mastro aqui. Se isso continuar num processo de acumulação, provavelmente vai estar nos mostrando uma bandeira de alta que vai projetar os preços, essa amplitude para cima, provavelmente. E aí nós teríamos possibilidade de ver os preços chegarem até esse próximo topo, que foi o topo de setembro do ano passado, em que os preços chegaram aí a 63.500, 63.400, mas os corpos reais estão a 62. Então, de 62 a
a 63 a gente deve ter a projeção, se isso aqui evoluir para uma bandeira e romper os 60 mil pontos. Um bom fechamento acima de 60 mil pontos no índice Bovespa à vista, portanto, projetaria os preços para 62/63. Por outro lado, se nós estamos visualizando uma reversão, se tivermos um candle de reversão, coisa que não tivemos ainda, mas podemos vir a ter, não é? Um candle de reversão. Aí, se tivermos esse candle de reversão, do tipo uma queda forte amanhã, ou ainda que seja depois de amanhã, então isso aqui vai configurar uma reversão, né? Esse processozinho configuraria como uma reversão. A gente teria que ficar de olho no rompimento dessa pequena retinha de suporte, e se isso acontecer, aí possivelmente os preços venham testar esse nível de suporte que está aqui a 55.400, 55.600. Então, mercado indefinido no curto prazo é o que dá para a gente falar quando a gente vê que nessa faixa que ele está, ele tem muita oscilação, né? Tem muita movimentação dentro dessa faixa que vai dos 57 até os 60. Ele esteve por aí em novembro e dezembro de 2011 e esteve por aí de agosto até agora. Então é ficar de olho no 60, se o mercado romper, ele sobe mais 2, 3 mil pontos, talvez até ainda esse ano. Caso contrário, se tivermos uma reversão aqui por esses níveis, ele deve estar vindo testar 55, 56 e continuamos com a nossa análise de médio e longo prazo de baixa. Vamos ver o que o índice futuro está nos falando a respeito disso. Algo muito próximo do que o índice Bovespa está falando. Só que eu preciso parâmetros, mudar o meu mês de dezembro para fevereiro de 2013, porque dezembro já venceu, não é? E aí sim, aí eu pego só a cotação do dezembro, mas a gente junta quer dizer, do fevereiro de 2013, né? Mas na Enfoque a gente junta com o passado. Então a gente pega o que era o dezembro e junta agora com o fevereiro. E para isso a gente precisa só, no Terminal Enfoque, a gente precisa atualizar a série. E pronto. Clicar o botão atualizar e aí a gente tem as cotações de fevereiro de 2013 ligadas às cotações de dezembro e todas as outras que a precederam, não é? A gente pega todo esse histórico do índice Bovespa no gráfico. Então, vamos lá. O que dá para a gente ver aqui? Bem, nós temos uma reta. Temos uma reta. O mercado está abaixo dessa reta de resistência. Portanto, não há que se falar em tendência de alta, ou que seja, né, de médio e longo prazo. Pelo contrário, nós aqui vemos também 1, 2, 3, 4, 5, a onda impulsiva, que começa com o presidente Lula e termina no topo anterior à queda do subprime, a queda do subprime, e aqui parece mais claro ainda que o mercado fez uma A, está fazendo uma B e provavelmente vai fazer uma C, assim como ele fez as outras vezes que ele teve ondas impulsivas dessa amplitude, não é? Aqui de 95 até 97, A, B, C. Aqui de 92 até 94, também tivemos A, B, C. E quando a gente vê o Ibovespa no longo prazo, à vista, a gente vê que todas as outras vezes, até podemos mostrar, né? Isso é uma coisa que nos dá muita segurança, no sentido de que nós devemos sim ter, e aqui eu gosto de mostrar o Ibovespa indexado em dólar, porque é quando dá para a gente ter a visão do longo prazo.
o dólar é um bom indexador, porque a inflação do dólar é infinitamente menor do que a inflação do real. Então a gente aqui sim vê A, B, C. Essa tendência que foi de 83 até 86, também claramente. A, B, C. Aqui, da tendência que foi de 91 até 97, a gente também vê claramente A, B, C. E agora a gente vê a onda impulsiva claramente aqui. Vamos dar um zoom nisso aqui. Estou mostrando o Ibovespa indexado em dólar, né? A gente vê claramente a onda 1. Vejam que bonito. 1, 2, 3, 4, 5. Fez a onda 1. A, B, C fez a onda 2. Então 1, 2, 3, 4, 5. E A, B. E entendemos que estamos começando a onda C. Nós estamos testando esse fundo aqui. Esse processo todo seria o teste. E eu, na verdade, estou mostrando um gráfico semanal aqui para vocês, mas ele está muito interessante de se ver. Até vou pensar em colocar o gráfico mensal aqui. E no gráfico mensal, a gente vê também com clareza, né, que nós estaríamos testando esse fundo aqui, que foi o fundo de agosto, outubro de 2011. Isso era uma bandeira de baixa, aparentemente escapou da bandeira de baixa. Vamos ver como é que termina esse candle aqui. Se esse candle mensal terminar abaixo de 56 mil pontos, isso aqui continuaria sendo uma bandeira que aconteceu para testar esse suporte a 58 mil, e aí iria cair mais, né? Mas vamos ver no gráfico diário o que a gente pode ver aqui. Está entrando um ventinho aqui. Acho que nós vamos ter chuva já já por aqui, pelo interior de São Paulo. É isso aí, a gente está no processo de teste. Isso aqui teria sido aquela bandeira que a gente vê no mensal, né? Mas vamos lá, não vamos perder tempo, vamos voltar para o índice futuro, em que a gente vê que o mercado está testando essa resistência. Teve um candle de indefinição e agora teve um candle um pouco mais baixista, né? Um shooting star, uma estrela cadente. Isso pode, sim, ainda, devo dizer, evoluir para uma bandeira, e aí a gente tem que ficar de olho. Se acontecer isso aqui, nós provavelmente vamos estar vendo uma bandeira que vai projetar o teste da próxima resistência, que aqui no índice futuro está a 64, 63.864. Mas se esses candles evoluírem para algo que a gente possa chamar de um tipo de reversão, por exemplo, se a gente tiver um candle do tipo fechamento na mínima do dia, aí nós vamos ter essa reta rompida, e aí eu vejo os preços testando até o final do ano esse fundo a 56 mil pontos, e veria isso com olhos muito críticos, no sentido de que isso passa a qualificar esse processo todo aqui. Vejam, nós estamos num processo, ou estávamos num processo de fundos no mesmo nível e topos em níveis mais baixos, né? Topos em níveis mais baixos e fundos no mesmo nível. Isso qualifica uma espécie de triângulo descendente. Então, se os preços testam mais uma vez, eles vão deixar mais um fundo aqui e mais um topo abaixo. Isso começa a ficar com muita cara de que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu. Então, se eventualmente nesse ano os preços fecharem lá embaixo no suporte, eu acho que seria uma boa aposta a gente iniciar 2013 com uma posição de venda, assim, genericamente falando, em termos do índice Bovespa. Vamos ver o que o S&P... Bem, então, viés um pouco mais de baixa, neutro para baixa no índice futuro, no curto prazo, e continuamos com nossa ideia de baixa no médio e longo prazo. Vamos ver o cara que manda no mundo, que é o S&P, o que ele está nos dizendo. Estamos de olho nesse processo. Essa reta suporte que vem lá debaixo do fundo do subprime, ela está sendo testada. Pontos a favor de que estamos próximos de ver o mercado rompendo a reta.
Então, eu estou puxando aqui a minha gavetinha de indicações. Perdão, não estava mostrando. Eu preciso tomar cuidado porque eu estou sem o som do Júnior. Júnior, qualquer coisa você mexe a mão aí que eu estou com você no visual aqui, tá? Bem, muito bem. Então, nós estamos de olho nisso, né? E essa é a reta suporte que vem lá do fundo do subprime. Esse é o fundo do subprime. Esse aqui é o fundo do rebaixamento dos Estados Unidos pela S&P. E esse é um nível importantíssimo de resistência, agora suporte, né? Ele, já falei dele muitas vezes aqui para vocês, ele é o nível de 1360, é o fundo da acumulação de topo do estouro da bolha do Nasdaq, é o fundo da acumulação de topo anterior à queda do subprime, é esse topo de 2011 e agora o mercado está, vai, não vai, fez que vai, não sei se vai ou não vai. Mas pontos a favor de que, pontos aí de análise técnica da minha gaveta de indicações baixistas. Vejam esse topo onde foi e esse outro topo onde foi. Agora esse outro topo aqui, parece que ele está perdendo o ímpeto. E agora esse outro topo. São topos cada vez mais pífios em relação ao topo anterior. Né? Agora, fundos consecutivamente mais altos. Fundo, 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 fundo. Então, nós estamos bem no meio entre o topo anterior e o fundo anterior. Mas hoje, minha gente, o S&P tomou uma bofetada, não é? Está tomando ainda, não é isso mesmo? Que horas está fechando o S&P? Alguém sabe me dizer? Eu acho que está fechando 7h30, não é? Então temos ainda quase 1h30 de pregão no S&P. E vejam o que está acontecendo lá, né? Isso aqui é o S&P intraday, 15 minutos. O Júnior está me dando um positivo aqui, que sim, fechamos às 7h30, não é? Então, nós estamos tomando, o S&P está tomando uma patada do urso hoje, né? E ele tomou essa patada quando? Olha, ele tinha acabado de romper esses níveis de resistência, que é 1430, o que aconteceu ontem, e ele rompeu 1430 apenas para começar a tomar a patada, né? E quando a gente leva isso para o gráfico diário, a gente vê um potencial muito grande de uma formação de reversão. Ontem nós tivemos um shooting star no teste dessa resistência, uma resistência importante, porque vejam que era o fundo dessa acumulação de setembro e outubro, e é o topo também de novembro, né? Então, nós tivemos aí, também temos esse pequeno topo aqui em agosto do ano passado. Então, temos essa formação de topo, o mercado rompe essa formação de topo, faz um pullback, volta, encosta na reta, sobe de novo e aparentemente nós estamos vendo uma formação de reversão clássica aqui com um shooting star, clímax em definição com um shooting star, que é uma estrela cadente, e reversão hoje, né? Vamos ver a quantas vai fechar isso. Se tivermos o fechamento de hoje na mínima do dia, eu estarei baixista e revisem, e eu gostaria de revisar as nossos vieses para o índice Bovespa e para o índice futuro, para baixa no curto prazo também. Porque eu acho que isso, se fechar o S&P na mínima do dia hoje, vai ser muito baixista. Tá? Muito bem. Então, é isso aí. Nós estamos baixistas para o S&P no curto, médio e longo prazo. E se hoje fecharmos na mínima do dia, nós vamos estar não baixistas, mas muito baixistas. Vamos ver se o Dow Jones está nos falando a mesma coisa. O Dow Jones está nos falando exatamente a mesma coisa. Ele está num nível muito importante. O Dow Jones está naquele nível que é o equivalente aos 1360 do S&P, né? Ele também saracoteou por aqui
chegou nesse nível, caiu, eu fiquei muito baixista, porque achei que isso aqui era uma armadilha para comprados, que é uma indicação muito importante de baixa. Aí ele rompeu esse nível de novo e rompeu o topo anterior e não conseguiu ir. Vejam, isso é topo pífio, isso aqui é indicação clara, cabal. Nossa, eu não tinha visto o que aconteceu. Uau! Puxa vida! Nossa, minha gente, isso aqui é importante, hein? Uau, esse gráfico do Dow Jones está muito esclarecedor. Vejam, vamos analisar essa reta aqui. É a reta que vem lá embaixo do fundo do super. Nossa, eu agora fiquei muito baixista. Realmente. Às vezes a gente olha o gráfico e não vê, né? Você não enxerga as coisas. Eu acabei de ver uma indicação técnica que é extremamente baixista. Muito baixista. Por quê? Porque nós vimos uma formação de reversão acontecendo no S&P. Ela está acontecendo no Dow Jones, mas a formação de candlestick em si não é assim muito importante, tão importante ou muito importante. O que é importante é o contexto, o que eu chamo de contexto onde essa formação acontece. E o contexto da indicação de reversão, da formação de reversão do Dow Jones é muito, muito, muito importante, porque ele está acontecendo exatamente no pullback da reta suporte que vem lá do fundo do subprime. Então, essa reta é confiável, já vou mostrar para vocês. O Dow Jones rompeu essa reta que vem lá debaixo do fundo do subprime em 2008. Rompeu essa reta, voltou, encostou na reta por baixo e tomou uma reversão de candlestick. Então, essa reversão fica muito importante porque ela mostra que essa era a reta correta, que estava indicando o rumo que o timoneiro do barco aí, que é a massa de indivíduos que atua no Dow Jones, né? Estava indicando o rumo que essa tendência esteve respeitando ao longo de, vejam, nós estamos falando de 1, 2, 3 anos, mais de 3 anos, tá? É isso aqui, 2009, né? Na verdade foi março de 2009 o fundo dos Estados Unidos, né? 2010, 2011, 2012. Março, quer dizer, em março de 2013, agora estaria fazendo 4 anos, quer dizer, são 4 anos de reta de tendência. O mercado respeitou isso durante 4 anos, rompeu esse nível, nós já viemos alertando para esse fato aqui na quinta técnica, não é? E agora, ao se aproximar da reta suporte, que vem lá do fundo subprime, uma reta suporte confiabilíssima, puxa, me faz uma reversão dessa, que é clássica, clímax, em definição aqui com um doji lápide quase, não é? Mas pode se chamar de shooting star também, uma estrela cadente, mas não importa. Clímax, em definição, abertura e fechamento no mesmo nível, e reversão com fechamento possivelmente na baixa do dia. Nós estamos agora na baixa do dia, né? Nos mínimos do dia, ou nas mínimas, né? Praticamente nas mínimas do dia, temos só uma pequena... Então, de novo, se o S&P fechar hoje, se o Dow Jones fechar hoje perto das mínimas do dia, minha gente, eu acho que amanhã nós vamos ter queda brava e séria aqui no Brasil e no mundo inteiro. É isso aí. As formações de candlestick necessitam de uma confirmação, não é? A gente pode estudar o S&P hoje à noite e se ele continuar em baixa ou ficar estável, ele está confirmando já. Eu acho que para mim já está... já estaria assim bem, eu já estaria bem satisfeito. E logicamente, se a gente tiver uma abertura feia amanhã, eu acho que amanhã seria o típico dia para a gente aproveitar a abertura e colocar posições de venda e não esperar eventualmente pullbacks, porque amanhã tem chance de ser aquele dia que o mercado abre e cai. Então é isso. Vamos às perguntas, então. Enquanto o Júnior vai processando aí as perguntas, eu vou... Juninho, enquanto eu vou processando as perguntas, você pode
ir preparando as perguntas, mas eu vou falar de Petrobras e Vale, ou você acha que não? Deixa eu ver aqui. Participante pergunta... Júnior, você colocou no site, vou te liberar o áudio aqui para você entrar no áudio, Júnior. Acho que eu tinha perdido a conexão com você. Oi, Júnior. Fausto? Pois não, tô escutando. Diga. Ok. A lista de perguntas, a primeira é do Nikes ENBR3. Ok, vamos lá. ENBR3. Energias Brasil. Essa é a nossa ação bastante analisada. Opa, tá chegando meu chazinho aqui. Obrigado. Não, tá ótimo. Tá, pode dar. Obrigado. Muito bem. Uau, tivemos provavelmente algum fator fundamental, não é? Mas a análise é exatamente a mesma, que a gente vem fazendo aí em outras semanas. Nós temos como fator mais importante o rompimento desse processo, sobre dois prismas, sobre o prisma dessa reta menos inclinada e sobre o prisma dessa reta que vem lá de baixo, mais inclinada. Então isso foi rompido, uma vez que isso está rompido, a gente pode imaginar que nós vamos ter correção Fibonacci. Correção Fibonacci não veio ainda, eu espero essa correção Fibonacci, que vai trazer os preços aí para baixo de R$10. 12,98 fechou o fechamento de hoje. E embora os preços tenham tido essa alta bastante forte na terça-feira e hoje também, eles continuam dentro dessa acumulação, dentro da força gravitacional dessa acumulação, e essa acumulação tem característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Isso aqui eu vou mostrar a vocês. Se a gente traçar isso aqui, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que um retângulo. Ou nós também andamos falando sobre possibilidade de estarmos vendo um triângulo descendente, né? Agora, com essa alta em que os preços deixaram esse topo um pouquinho mais alto, eu acho que isso se torna num retângulo. Se os preços tiverem um fechamento acima da máxima que atingiu, que os preços atingiram hoje, que é 13,20, se nós tivermos um bom fechamento acima desse nível, e o que é um bom fechamento? Um bom fechamento não é isso, ó. Eu vou fazer como se fosse um gráfico de barras, né? Que ele vai lá em cima e fecha aqui um pouquinho acima. Não, isso não é um bom fechamento. Um bom fechamento também não é isso, que ele abre aqui, vai lá em cima e fecha aqui. O que ele faz aqui também não é um bom fechamento. Um bom fechamento é isso aqui, ó. Isso sim é um bom fechamento, tá? Isso que eu quero dizer. Então, o mercado sai aqui de baixo e fecha lá em cima. Vou mostrar mais um bom fechamento para vocês aqui. Ou ele abre em gap, e fecha consideravelmente acima desse nível. Isso aqui também é um bom fechamento. Ou abre num gap maior ainda e anda só um pouquinho, mas fecha na máxima do dia. Isso tudo é um bom fechamento, né? De repente, se tivermos pequenas sombras aqui também não é problema, só não queremos grandes sombras, né? Grandes sombras, aí já não queremos. Mas uma pequena sombrinha também não é mal. Importante é fechar nas máximas do dia. Isso seria um bom fechamento. Então, um bom fechamento acima de 13,20 pode levar os preços para teste, aí as próximas resistências estão a 13,60, nada de 13,40, 13,60. Mas nosso viés continua de baixa
para o curto, médio e longo prazo. Ok? Próxima, Júnior. Fausto, pulamos Petrobras e Vale. Ok, então vamos lá, Petrobras e Vale. As blue chips mais famosas da Bolsa. Vamos lá ver. Fundo com stop estava vendido em Petro. Vendeu Vale também esse mês, mas fomos estopados, né? Deixa eu ver se as nossas posições liquidadas mostram. Não, mostra apenas Vale. Deixa eu ver, janelas, organizar. Eu estou com o desktop, não, isso aqui estava... Sim, nós estávamos vendidos, tínhamos vendidos em Vale e estávamos com uma posição em aberto até ontem ou anteontem, não me recordo, anteontem. Fomos estopados na segunda-feira nós fomos estopados, tanto em Vale, em Petro, quanto em OGX. Vejam a nossa posição em OGX. Vendemos quando, após esse processo de acumulação, os preços romperam, se acumularam, aí quando nós entendemos que esse nível ia ser rompido, com esse dia aqui, nós vendemos e conseguimos colocar o stop, baixar o stop, pusemos o stop aqui, e isso foi segunda-feira, quando teve essa alta grande, nós então fomos estopados em OGX. A construção do lado está se fazendo presente aqui. E nessa outra, em Petrobras, nós também, e vamos analisar a Petrobras agora, aproveitando esse gráfico, nós também tínhamos vendido, vou mostrar para vocês a venda, onde foi. A venda foi, nós soltamos recomendação de venda também, não é? Foi nesse dia, quando esse nível foi rompido, esse nível de suporte nós entendimos que era bastante importante, esse nível foi rompido, nós vendemos nesse dia. Infelizmente, demoramos um pouco para vender, mas vendemos nesse dia. Os preços caíram, fizeram essa acumulação, nós estávamos com, essa acumulação era bastante significativa, nós viemos baixando o stop e passamos para o lucro, né? Nós estávamos vendidos nesse nível aqui, aí o stop veio para cá e segunda-feira nós fomos estopados. E amanhã, provavelmente, nós vamos estar soltando, possivelmente nós vamos estar soltando recomendação de venda, porque nós temos uma formação de reversão aqui quando os preços chegam nesse nível de resistência, né? O nível que eles atingiram é esse nível que está marcado aqui em cima, ó. E que pode muito bem ser transportado para cá, porque vejam, ele adaptado, né? Ajustado, na verdade. Vejam, ele pega essa acumulação aqui e depois esse nível e esse aqui, tecnicamente, eles são o mesmo nível, né? Então, nós estamos vendo esse nível de resistência. Os preços subiram e nesse nível de resistência eles nos deram o que o Steve Nissen chamou de harami. Harami, clímax, indefinição, reversão. Harami é mulher grávida em japonês. E é essa situação aqui, em que a indefinição ocorre como um candle, um candle inside, né? É um candle de corpo real pequeno, que mostra a indefinição, que acontece mais ou menos dentro do corpo real anterior. Ele precisa dessa confirmação que nós tivemos hoje. Então, essa formação é bastante baixista. Eu estou baixista Petrobras, curto, médio e longo prazo. Petrobras, nós entendemos, está caminhando. Petrobras está num processo de baixa. Nós podemos chamar de tendência de baixa de... Pronto, já foi meu mouse. Eu tenho um mouse aqui que ele funciona só de vez em quando. Aí acho que ele... Vamos ver, quem sabe ele esquentou. Vou desligar ele para ver o que acontece. Daqui a pouco eu chamo de novo. Agora vai ter que ser no outro aqui. Mas enfim,
quando a gente olha isso aqui, não dá para a gente dizer que o mercado está numa tendência de baixa. Por quê? Porque para termos uma tendência de baixa, nós temos que ter um fundo inferior a este fundo aqui. Aí sim, se os preços romperem esse fundo do subprime, aí sim nós podemos dizer que o mercado estaria numa tendência de baixa. Mas enquanto isso não acontecer, ele não está na tendência de baixa de longo prazo, mas ele está numa tendência de baixa de médio prazo, que já pode começar a ser chamada de longo prazo, né? Porque é essa tendência que já tem 1, 2 e quase 3 anos. Tá? Agora, é muito importante na nossa maneira de fazer análise técnica a gente ter essa visão aqui, né? Quando a gente tem essa visão, a gente vê que nitidamente o buraco é mais embaixo. Petrobras tem um processo de alta que começa lá em 95, né? E nos dá esse Fibonacci que está aqui em R$7. Se a gente for para o gráfico indexado em dólar, a gente vê isso também com bastante clareza. Petrobras. Nossa, mas eu apanho desse mouse aqui. Mas vamos lá. Parâmetros, Petrobras, indexado em USCOM. Agora sim, a gente tem aí o gráfico. E ele fica com uma cara muito feia, né? Indexado em dólar, ele fica realmente com uma cara muito feia. Mas é o que eu queria mostrar, na verdade, é que no longo prazo a gente tem todo esse processo de alta aqui, né? Então, embora ele esteja numa tendência de baixa que já derrubou ele bastante, é muito importante nós entenddermos ter essa noção, que em dólares o preço sobe desde 2002, e o que ele fez desde 2002? Ele corrigiu o Fibonacci com a queda do subprime, mas ele tem esse canal de alta onde ele já esteve por 1, 2, 3, 4 vezes. Nós entendemos que ele vai pelo menos nesse canal de novo pela 5ª vez. E esse canal deixa eu tirar o som do Júnior aqui. Esse canal estaria passando aí por volta do fundo do subprime. O fundo do subprime é 12. A Petrobras fechou 19,49. Então, com o dólar de hoje, fundo do subprime está 12 e nós estamos aí por volta de 20. Então é uma boa queda e eventualmente nós vamos abaixo desse nível, né? Mas vamos voltar para o gráfico não indexado e só para verificarmos que aqui agora sim, que nós temos também após o rompimento desse processo, que pode ser considerado como esse processo todo aqui, né? A gente pode, eu acho que sem problemas, imaginar que isso é uma reta que vem aqui de baixo. A gente estaria vendo esse processo todo aqui tendo sido revertido, e após o rompimento desse processo todo de alta, os preços caem
e se acumulam numa acumulação que tem característica ou de retângulo ou talvez até de triângulo descendente. Vejam. Então isso é o que a gente pode esperar para a Petrobras. Então quem tem ações de Petrobras, caia fora. Pense seriamente em colocar stops. Se não estopou ainda, se não colocou stops ainda, é impensável ter ações de Petrobras se Petrobras vier abaixo de R$18, se Petrobras romper 17,50 esse fundo aqui. Quem tem ações de Petrobras para o longo prazo tem uma ótima oportunidade de dar um timing. Dá um tempo, não é que nem os casais de namorado. Vamos dar um tempo aí. Eu acho que é uma ótima oportunidade para se dar um tempo. Nós tivemos uma queda muito violenta e essa altinha toda aqui não me diz muita coisa não. Acho que essa reversão aqui é bastante importante. Acho que nós estamos vendo os preços buscarem aí os 18,40 e se acontecer isso, há chances muito grandes que os 17,50 sejam tocados novamente. E acontecendo isso, esse processo todo aqui fica com mais cara ainda de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, e se isso acontecer, o que acontece é que nós teremos um objetivo de baixa se esse nível de 17,50 for rompido, que é basicamente isso aqui para baixo, né? E aí nós estamos falando, já fizemos essa projeção aqui, mas nós estaríamos falando de Petrobras, caso esse triângulo descendente se confirme, nós estamos falando de Petrobras a R$12, talvez até um pouco mais baixo. R$12, 11,50, R$12. Lembrando que se a gente for aqui do lado esquerdo da montanha, nós temos alguma ocorrência aqui no fundo, exatamente nesse nível, né? Fundo de 2005. Então é para lá que nós achamos que, em função dessa visão aqui, é isso que nós achamos que vai acontecer com o Petrobras. Inicialmente, então, estamos baixistas no curto, médio e longo prazo, e no curto prazo, essa reversão eu acho que é suficiente para projetar os preços para novo teste de suporte aí a 18,50. Vamos falar de Vale agora. Vou mostrar aqui nas posições liquidadas a nossa posição de Vale. Esse é o intraday de 15 minutos. Nossa posição de Vale foi de vida curta. Nós vendemos nesse dia e estopamos aqui, stop full. Esse é o pior dos mundos para nós, né? Quando a gente tem arriscado aí 0,1% do capital do fundo e vendemos aqui porque achamos que ia cair, né? Mas basicamente porque no gráfico diário nós tivemos uma reversão na reta de resistência, onde nós achamos era a reta de resistência, né? Talvez até essa reta de resistência venha a ser revista. Porque só um minutinho que eu vou responder um negócio aqui. Reta de resistência pode ser revista porque, vejam só, vejam esse topo aqui de abril desse ano. Nós passamos pelos dois topos últimos, né? Mas ela pode muito bem. Vale não fez o que Petrobras fez, né? Vale continua em alta ainda, mas dá para a gente imaginar que ela está testando. Eu já estou fazendo a análise de hoje, né? Depois vou mostrar a nossa posição. Dá para imaginar que Vale está testando ainda a reta de resistência. Vejam como orna, não é? Nós imaginamos que ela passaria por esses dois topos aqui. É lógico que se ela continuar a subir, talvez a gente tivesse certo, a reta seria aqui mesmo e essa hora foi a hora que ela deu a indicação.
Mas não, se o mercado cair, como parece que está pregoando o S&P e o Bovespa, aí a reta vai ser colocada aqui, né? Mas, como eu havia dito, nós imaginamos que a reta era aqui e vejam, nós tivemos uma indicação que achamos era uma indicação de reversão, era a mesma em termos de candlestick, ela tinha tudo para dar certo, porque estava acontecendo aqui no teste da reta, mas foi só alarme falso no dia seguinte. Pena que a gente não resolveu liquidar no dia seguinte. Geralmente a gente é bastante intolerante com as posições novas, né? Mas essa Vale a gente acabou segurando até a gente ser estopado. Fomos estopados. Muito bem. Então agora, o que nós podemos falar de Vale agora? Bem, eu acabei de mostrar a vocês. Eu acho que essa reta, ela... Perdão. Eu acho que essa reta pode estar onde os preços estão agora. A gente pode também tirar um pouco do topo aqui, ela fica mais próxima. Ela se aproxima desse ponto aqui, deixa um pouquinho do topo e... Sim, os preços estão... além do que, existe um topo importante aqui a 39, né? Um pouquinho acima de 39. Importante porque quando os preços chegaram nele em julho desse ano, após os preços chegarem nele, eles caíram em pouco mais de um mês, caíram 21%, 22% praticamente. Tá? Então nós estamos chegando próximo de um nível onde a última vez que o mercado chegou, ele, bum, caiu 22%. Tá? Por isso, esse é um nível importante. Tem muita gente que está com esse nível gravado na sua memória. E o que nós tivemos? Não tivemos nada. O mercado deixou duas sombras só, está em alta, mas está testando. Deixa eu estou te escutando no Skype. Parece que nós perdemos o som. Alguém pode... Alguém pode... No Skype. Alguém pode... ficou mudo. Alguém pode conferir se nós estamos... você pede para conferirem, por favor, Júnior, se está mudo ou se voltou o som. Eu vou ver se... Acho que voltou, Fausto, porque agora eu escuto o Skype. Ok, então continuamos. Muito bem, próxima pergunta, Júnior. Fausto, nós temos a próxima pergunta do eu mesmo, sobre Banco do Brasil. Nós temos uma pergunta sobre opção de vale. Você quer responder de opção agora em seguida ou é para o Banco do Brasil? Bom, posso responder. Vamos lá, qual é a pergunta? Está posicionado o Tourinho, vale 38 a 16 centavos. É uma opção de call. E
Ele quer saber o que você acha dessa posição, o que ele deve fazer. Ok, vamos lá. Eu estou entrando aqui na navegação integrada. Puxa vida. Cotações, opções, cadeia de opções de vale. Qual é a opção, Júnior, por favor, de novo? Vale 38, 0,16. Opção de compra, né? Isso, exato. Ok, vou abrir o gráfico de 15 minutos. Está aqui o gráfico. E não está aparecendo a sua tela. Mas estava aparecendo a minha figura. Agora já mudei. Obrigado, Júnior. Ok. Então, eu acho que está fácil. Ó. Em função do que eu falei, da análise que nós fizemos, eu acho que um bom stop seria abaixo de 1.2. Eu acho que você deve colocar seu stop abaixo de 1.2. Isso tem cara de um processo de... Sim, aqui no intraday isso tem cara de um processo de continuação, de uma acumulação que deve dar continuação ao movimento que a precedeu, que é isso aqui. Isso tem cara de um triângulo simétrico, não é? Mas eu acho que um stop abaixo de 1,20, se você quiser ser um pouquinho mais conservador, um stop aí 1,10, 1,20, um stop abaixo desse fundo aqui do dia 11, tá? Que deve ser 1,12, 1,14, 1,13. É isso aí. Próxima pergunta, Júnior. Próxima pergunta é BBAS3. Banco do Brasil, vamos lá. E temos mais 7 perguntas. Ok. Banco do Brasil está na mão. Tivemos uma reversão hoje em Banco do Brasil, um engolfo. Vamos ver o contexto onde acontece essa reversão. Eu quero dar uma espiada no índice financeiro antes de mais nada, porque eu tenho acompanhado o índice financeiro. Vamos ver o que ele... Não, esse não é o índice financeiro, esse é Banco do Brasil. O índice financeiro está aqui. Só para checar se nós tivemos... Não, temos apenas 2 candles de indefinição. Mas já é um sinal amarelo, não é? Então vamos lá de novo, o Banco do Brasil, aonde que isso está acontecendo? Isso está acontecendo nenhuma resistência assim muito, mas a gente vê que é um nível de resistência. Vejam quanta movimentação aconteceu nesse nível em que nós tivemos essa reversão. Também pode ser imaginado como sendo o topo dessa bandeira aqui e o topo dessa bandeira de outubro. Essa bandeira foi em agosto. Então os preços chegaram lá e tiveram uma reversão. Será que nós vamos evoluir para uma bandeira de baixa, aliás, bandeira de alta, ou os preços rompem essa reta? Se os preços romperem essa retinha, eu acho que chances grandes de ele vir buscar aqui a parte de baixo, próximo suporte importante, que é 20,50. Mas vamos ter que esperar para ver ainda. Por enquanto não dá para a gente ter nenhuma conclusão. O que dá para a gente concluir é que esse processo aqui tem e continua tendo, como nas outras vezes que analisamos, toda a característica de topo de mercado. Por quê? Ora, porque nós temos essa reta que vem desde 2000, minha gente, são 12 anos de reta. E nós temos os preços tendo rompido essa reta e temos um lindo pullback para essa reta. Isso aqui, eu, se não me engano, falei isso para vocês na última quinta técnica. Isto é poderoso, isto é muito poderoso, isso a gente tem que saber dar o valor para isso, né? E o valor disso é muito grande em termos de indicação de análise técnica. É muito, 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 muito grande.
os preços chegaram aqui, se a gente puxa Fibonacci, eles, para chegarem no primeiro número Fibonacci, é R$8, né, gente? E, infelizmente, eu acho que eles vão não só para 8, como vão entrar dentro da faixa Fibonacci. Mas, o que a gente pode esperar aí no curto, médio prazo é que a amplitude dessa acumulação seja colocada para baixo, extrair os preços aqui próximo dessa acumulação do fundo do subprime, aí de 13 a R$10, aí talvez de 12 a R$10, né? Isso médio e longo prazo. No curto prazo é a gente esperar para ver se tivemos realmente uma reversão ou se nós vamos estar vendo a formação de uma bandeira de alta. Um bom rompimento acima de 23 colocaria os preços rumo à sua próxima resistência a 25. Eu não acho que isso vai acontecer, pelo contrário, eu acho que nós vamos ter reversão, a julgar pelo que aconteceu com o S&P, nós vamos ter reversão com os preços caindo, temos um próximo suporte a 22 e outros próximos suportes, temos um suporte também a 21 e depois 20. 22, 21 e 20, os próximos suportes de Banco do Brasil, que é para onde eu acho que nós estamos indo. Próxima pergunta, Júnior. Nosso amigo Eduardo Brooklyn perguntando E-Silver. E-Silver, vamos ver a prata aqui nas commodities. Silver. Prata é uma commodity, né? Uma commodity muito importante, mas a gente tem que se lembrar que ela é a reserva de valor, mas prata, minha gente, é uma commodity que é usada em toda a indústria eletroeletrônica, é uma commodity importantíssima, né? Então, a gente tem que analisá-la como uma commodity, né? Então nós tivemos, olha, a partir de 2001, um primeiro movimento de alta, uma grande acumulação, aí nós tivemos um segundo movimento de alta, uma correção e um terceiro movimento de alta. Então isso aqui pode muito bem ter cumprido um ciclo. Depois de ter cumprido um ciclo, fez esse primeiro movimento de baixa. E aí, se a gente for analisar só essa última perna de alta, vamos ver o que a gente pode extrair daqui. Esse processo foi rompido. E, por outro lado, os preços corrigiram Fibonacci desse processo todo. Mas Fibonacci do processo todo, daqui até lá, é aqui nesses topos, R$20, $20, né? 19, 20, 19. O que está acontecendo agora no curto prazo? Então, eu acho que boa chance da prata cair. No curto, médio prazo, quer dizer, boa chance da prata cair no longo prazo. No médio e curto prazo, no médio prazo, eu acho que o que a gente pode ter como destaque mais importante é o fato de que... Ver se o meu mouse resolve funcionar de novo aqui. Depois desse processo de baixa, os preços estão numa lateralidade que tem característica de formação de continuação. Isso aqui eu acho que é uma formação de continuação. Um retângulo, um belíssimo de um retângulo, de um ano aí, uma formação de longo prazo, né? E agora, no curto prazo, o que dá para a gente ver? Eu acho que o teste dessa parte de cima do retângulo resultou em ursos ganharam. Ursos ganharam, deixaram um topo inferior ao último topo, quer dizer, o mercado deixou um topo inferior ao último topo, e agora aqui, nos últimos meses, esse último topo de novembro também foi inferior ao topo do começo de outubro, e hoje o mercado parece que
acabou de romper essa bandeira de baixa aqui, ó. Então, estou baixista na prata no curto, médio e longo prazo. Eu acho que a gente está caminhando inicialmente para teste do suporte a 31 e posteriormente para o teste do suporte mais importante a 27. Um bom fechamento só acima de 35, aí levaria os preços provavelmente para o teste desses 37,50. Eu não acho que isso vai acontecer. Pelo contrário, eu acho que nós vamos continuar com queda. Os preços testam 31, depois caem para 27. Próxima pergunta, Júnior. Chove cântaros. Ele menciona quando o ouro vale 20 vezes a prata, se é para vender ouro e comprar prata. Se isso é verdade ou é um mito? Eu não me atenho a valores específicos. O que a gente pode fazer é indexar a prata com o ouro. Então nós estamos vendo o gráfico da prata e gold. Então a gente indexa um com o outro. E quando a gente indexa um com o outro, a gente vê que quando os preços sobem aqui, é a prata outperforming, como diz o americano, performando melhor do que o ouro. Quando esse gráfico cai, é a prata performando menos do que o ouro performando mais que a prata. Aqui a prata performou mais do que o ouro. Né? Em 2010 e 2011, a prata performou mais do que o ouro. Tudo que a gente faz em qualquer gráfico nominal, ou um gráfico, por exemplo, indexado em dólar, todos os conceitos de análise técnica que a gente usa, nós podemos também aplicar nesse gráfico. E o que nós temos nesse gráfico? Nós temos... Eu acho que nós estamos no começo da onda A aqui. Quer dizer, onda A que teve 1, 2, 3, 4 e nós vamos ter o 5. E depois vamos ter a onda B e depois vamos ter a onda C. E esse processo tem toda a característica de retângulo. Que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Ou não? Ou será que... Tem outra hipótese aqui, que não quero deixar de explorar, embora eu não acredite. O meu cheiro me fala que isso aqui é um retângulo, mas isso aqui também pode ser uma formação de fundo. E aí nós estaríamos vendo uma A, B, C e o mercado partindo para uma outra onda impulsiva. Eu acho que não, por quê? Porque A, B e C, me parece. Então, se esse processo aqui foi uma onda corretiva, agora nós estamos tendo uma onda estaríamos tendo uma onda impulsiva, né? Mas, de qualquer maneira, e eu estou mostrando para vocês o gráfico da prata indexado em ouro, quer dizer, o spread entre prata e ouro. Se nós tivermos esse nível aqui rompido nesse gráfico, para se fazer esse gráfico, no terminal enfoque, você clica no gráfico da prata em parâmetros, que está lá E-Silver como gráfico principal, e aí você clica para indexar o passado, e aí você indexa com o E-Gold, você vai ter esse gráfico. Tá? Se você tiver o gráfico do E-Gold e indexar pela E-Silver, você vai ter esse mesmo gráfico, só que de cabeça para baixo. Tá? Aqui é a prata em relação ao ouro. Então, se nós tivermos um rompimento aqui desses últimos topos aqui a 34 e 25, aí sim a prata pode subir em relação ao ouro. Mas eu acho que a tendência é que ela caia mais do que o ouro, porque eu acho que os dois caem. Júnior. Próxima pergunta. Está dando para ouvir uma chuvarada danada aí, porque chove a cântaros aqui no Broa. Próxima pergunta, Júnior. Próxima pergunta do Elias. Ele faz uma menção. Se no Bovespa, eu acabei pulando. Se no Bovespa continuar essa acumulação por mais 2 ou 3 anos, tocaremos ao final a reta de tendência a 48.000 pontos. E isso indexado, se você enxerga isso. Não, eu não enxergo pelo seguinte. Primeiro lugar, tudo pode acontecer, não é? Claro. Essa é a premissa básica.
Estou eu falando aqui do S&P e vejam só o que já aconteceu com o S&P. Enquanto falávamos, ele deu uma banana para a nossa análise e fez isso aqui, ó. Mas o pregão ainda não acabou, né? Tem mais 40 minutos de pregão, mas ele deu uma belíssima de uma aliviada. Entretanto, chegou a níveis de resistência aqui nesses 1422. Vamos ver o que acontece no finalzinho, a gente mostra isso de novo. Mas falando em termos de Bovespa, sim, se o Bovespa se acumular para mais 2 anos, ele chega aqui nos 48 e provavelmente vai atingir a reta suporte de que se fala, que não é essa do gráfico nominal, mas sim, provavelmente é essa do gráfico indexado em dólar. Agora eu vou pedir licença um minutinho, vou fechar as janelas aqui, mas já volto. Até porque, além da chuva, está entrando um frio gelado aqui. Só um minutinho. Ok, estamos de volta. E agora olhando o gráfico do Bovespa indexado em dólar, para ver, responder a pergunta do que acontece se nós tivermos 2 anos. Vamos fazer aqui um exercício de raciocínio então. Vamos puxar esse gráfico bem para cá e vamos puxar essa reta mais para frente. E não, ele precisaria se acumular por mais muito tempo para ir buscar esses 48 aqui no gráfico indexado em dólar, não é? Eu não acho que isso vai acontecer, porque o histórico do Bovespa não é isso que ele nos mostra, não é? O histórico do Bovespa, vamos botar isso em gráfico mensal, amplitude, expansão desse tipo de amplitude, e daí ele vem para a reta suporte. Esse tipo de amplitude vem para a reta suporte, esse tipo de amplitude vem para a reta suporte, e não vem andando de lado. A não ser aqui em 1971, mas mesmo assim a gente vê que ele veio abaixo do fundo inicial aqui, né? E as últimas 2 vezes foi tudo meio cataclístico, não é? Tanto nessa tendência que foi de 83 até 86, baixas violentas, quanto também nessa tendência que foi de 91 até 97, quando estourou a crise da Ásia, né? Os preços fizeram o primeiro movimento de baixa, depois uma alta violenta e depois um rápido movimento de baixa. Agora, o fato de nós termos ou estarmos nos acumulando aqui é uma indicação a mais para que, quando os preços tomarem um rumo, eles venham de bico mesmo. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente está tendo um processo de acumulação que não é normal, um processo de baixa, de lateralidade que não eu poderia dizer que é inusitado. Eu acho que nós já deveríamos estar indo para a onda C, propriamente dita, mas acho que os preços seguraram aí por razões que o futuro, os historiadores vão falar. Os historiadores de análise fundamental vão estar falando sobre isso. E acho que quando esses 55 mil pontos aqui, minha gente, forem rompidos, acho que isso pode estar acontecendo, por exemplo, no começo do ano agora. Nós vamos ter uma baixa muito forte, muito forte. Muito bem, Júnior.
Próxima pergunta. Fausto, a pergunta do Doug, JBS S3. JBS S3. Está aqui o gráfico. Eu tenho a impressão que esse processo todo é uma formação de topo. Formação de cabeça e ombros. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E nós estamos agora testando aqui a proximidades do nível de pescoço. Não dá para chamar de reta de pescoço, porque aqui de novo nós tivemos esse processo que rompe esse nível aqui em julho, depois volta a subir. Mas eu tenho a impressão que nós estamos vendo uma bandeira de baixa, que vai terminar por fazer os preços romperem esse suporte a 5,20 e aí projetando mais uma perna dessas para baixo, e aí nós estaremos com os preços aí testando o topo dessa acumulação aqui pós queda do subprime, que estaria a 4,40. Eu acho que é para lá que nós estamos vendo os preços se encaminharem. Eventual fechamento, um bom fechamento acima de R$6, daria condições aos preços de testarem sua próxima resistência a 7. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que nós vamos ter sim teste do próximo suporte a 5,20. Se bem que eu quero fazer uma observação, minha gente, esse finalzinho de ano, as coisas não costumam acontecer como com naturalidade. Eu acho que final de ano tem muita influência de muitas forças aí ocultas, mas tem as forças que querem que o mercado suba e tem as forças que querem que o mercado caia, né? Mas eu acho que tem uma briga de gente grande aí e o curto prazo fica um pouco prejudicado para efeito de análise, né? Vamos ver se até o final do ano a gente consegue ter uma boa ideia sobre o que deverá acontecer no começo do ano. Eu acho que geralmente no começo do ano a gente tem uma indicação boa de para onde vão os preços por um bom período. Mas vamos ver se o ano passado foi uma exceção. Na verdade, os preços estavam indicando para baixo na nossa visão técnica e eles, na verdade, subiram, né? Muito bem. Então é isso, Júnior. Próxima pergunta é do LJ Castro, BEF3, BIF3. A empresa Minerva, que é a produção e comercialização de carnes in natura, ouvindo a navegação integrada. Então, olha, isso aqui me parece um processo típico de ABC. E o rompimento dessa reta me leva a crer que nós estamos com uma, quer dizer, não me leva a crer não, mostra, né, configura um processo de tendência de baixa, e aí para onde deverá ir? Uma projeção otimista seria a gente traçar o Fibonacci daqui, e aí... Fausto, gráfico. Perdão, eu estou te escutando, Juninho, não te desliguei. Perdão, então vamos lá. Minerva, então isso me parece claramente um processo que nós vimos aqui, um processo de ABC. O processo de ABC é um processo de correção que daria continuidade a um processo de baixa. Minha gente, logicamente, esse gráfico começa em 2007, foi o IPO de Minerva, mas eu tenho aqui na minha cabeça o que aconteceu com os preços do Brasil antes disso aqui, né? Então eu estou projetando aqui que esse processo não vem lá de cima, esse processo começa lá embaixo, né? Mais ou menos seguindo a linha do Bovespa. Então eu acho que isso aqui é fundo do subprime, os preços subiram, A, B e C, isso aqui teria sido então a onda B, e agora nós vamos para a onda C. Né? Mas, então, conservadoramente, eu traço o Fibonacci desse processo aqui, e o Fibonacci dá em 8,50, é para onde eu acho que os preços estão indo.
Agora, nós também podemos ser um pouco mais agressivos e... Só um momentinho, por favor. A gente pode ser um pouquinho mais agressivos e projetarmos Fibonacci aqui de baixo, do fundo do subprime até esse topo. Por que você acha que acabou a tendência? Ora, porque esse nível foi rompido. Bem, nós podemos também traçar essa reta aqui. E aí, sim, nós... provavelmente essa reta vai coincidir com Fibonacci aqui, não vai? Não, não vai. Mas 50% de retração coincidiria com Fibonacci aqui. Então nós temos aí níveis que podem ser atingidos, 50% de retração disso aqui, e que coincide com esse topo aqui, está em 7,50. É para onde eu acho que Minerva está indo. Só um disclosure aqui, um bom fechamento acima de R$11, aí dá a possibilidade dos preços buscarem 12 e 12,50, R$13. Mas não acho que vai acontecer, a julgar pelo que aconteceu hoje também. Vejam que candle feio, né? O mercado foi lá em cima, fechou nas mínimas do dia. Nossa, isso não é coisa que um mercado que vai subir queira fazer. Pelo contrário. Júnior. Próxima pergunta é do Roger Águas, ELEC3. E tem um comentário do Elias que o Dow Jones está voltando para a mínima do dia. Isso significa briga de foice. Vamos ver aqui o Dow Jones na mínima do dia. É o S&P que manda, né? Nós já tomou uma patadinha do urso aqui, né? Quando a gente começa a ter muita oscilação, e nem estamos tendo tanto agora, mas eu tenho um dito muito presente em mim, que é o de que topos de mercado coincidem com bastante volatilidade. Nos topos de mercado a gente vê muita volatilidade. É a hora que os pesos pesados baixam a guarda e partem para a luta franca. Quando a gente vê luta de boxe, de peso pesado, e quando a gente vê os lutadores partindo para a ignorância, a gente sabe que um dos dois vai cair, né? No caso aqui, nós estaremos falando de touros e ursos. E o que mostra a luta franca, nesse caso, é a volatilidade. ELET 3, né, Júnior? Você falou? Exato. Ok, vamos lá. ELET 3 está aqui. Os preços tiveram essa big queda e testam esse nível. Vejam que importante é esse nível. Topo dessa acumulação aqui de 95, 96. Fundo aqui, fundo de 2001. Aqui nós até podíamos, com um pouquinho de boa vontade, imaginar que esses fundos aqui, que estão a 6, seriam tecnicamente nesse mesmo nível. Então eles foram sentidos aqui em 99 e em 2000 a 6, mas posteriormente eles foram sentidos em 2001 e depois em 2002, e 2003 e 2004 eles passaram a ser sentidos aqui no 6,50. Enfim, esse é um nível muito importante. Tá? Temos aqui, se a gente só pegar isso aqui, ó, a gente vê que, poxa, a gente tem isso aqui, 10 anos atrás, a gente tem fundos, topos nesses mesmos níveis, né? Então, os preços caíram depois dessa queda. Onde é que eles encontraram suporte? Exatamente nesse nível onde eles estão agora. Estão se acumulando numa formação que tem toda a característica de bandeira de baixa, minha gente, infelizmente, para quem tem esperanças aí com Eletrobras. Eu acho que isso aqui é para baixo, tá? Só um bom fechamento acima de 8 é que daria condições dos preços terem uma recuperação que poderia levá-los aí inicialmente para os 10. Mas eu acho que isso aqui provavelmente continua mais um tempo. Por que eu acho que continua? Não é tirado da caixinha de acrílico. Isso continua porque o tamanho da bandeira
é mais ou menos, ou melhor, a duração de uma bandeira é mais ou menos proporcional ao mastro da bandeira. E aqui nós tivemos um mega mastro, não é? Nós tivemos 48% de queda em menos que um mês. Então esse é um mega mastro e, portanto, a gente pode esperar que isso aqui se acumule por mais tempo. Minha recomendação: fica longe disso, que isso é encrenca. Muita volatilidade e não dá para saber se vai ter recuperação, se não vai. Tem outras coisas melhores para se brincar aí no mercado. Júnior. Pergunta do Ari, BVMF3. BVMF3. Vamos lá. Minha gente, eu tenho essa retinha traçada aqui embaixo. E tenho essa reta. Tudo que eu consigo passar por vários pontos nos meus gráficos, eu traço. O que é isso? Isso é um ponto de retorno. Isso apenas me mostra... Perdão, estou sem o gráfico. Olha, então isso aqui é BVMF, né? Eu tenho essa reta traçada, essa reta aqui embaixo, e tem essa reta aqui, que tem esse topo em 2009, passa por esse fundo em 2010, passa por esse fundo em 2011, passa por esse topo em 2012, e os preços estão próximos desse nível. Isso para mim serve apenas para dizer que qualquer coisa em termos de reversão ou indicação técnica que aconteça aqui próximo desse nível, para mim é mais importante, porque aumenta a importância por conta daquilo que eu falei que eu chamo de contexto, né? Então o que está acontecendo agora é que depois dessa alta brava que os preços tiveram nessa semana, em que eles escaparam dessa bandeira de alta, eles chegaram nesse nível que é um nível de resistência, né, que é dado por esse topo aqui do começo de novembro e também pela proximidade dessa retinha aqui, que pode muito bem ser puxada para cá. Então os preços estão muito próximos dessa retinha. Tá? E também estão nesse nível aqui, que é também muito importante, vejam. É esse nível do topo de outubro de 2010. Topo de outubro de 2010, que foi anterior a essa queda aqui brava que os preços tiveram, de 50% exatamente, que pegou aí o rebaixamento dos Estados Unidos lá em 2011. Então, o que dá para a gente falar? Não sei, eu não sei se isso aqui é uma formação de acumulação, não tem muita cara, porque a gente teve fundos consecutivamente mais altos aqui, estamos tendo, talvez isso possa se encaminhar para um triângulo ascendente, mas também isso pode ser um topo duplo. O que vai dizer se é uma coisa ou se é outra? O que vai dizer é o comportamento do mercado agora, futuro aí. Vamos ver o que vai acontecer. Se tivermos uma reversão aqui, né, que pode acontecer por conta do que nós estamos vendo acontecer aí no S&P e no Dow Jones, S&P com probabilidade de fechar próximo das mínimas do dia, fazer disso aqui uma reversão. Então, se acontecer isso, talvez a gente possa ter, aqui estou mostrando agora de novo a BVMF, a gente possa ter uma reversão aqui. Se tivermos uma reversão, aí temos que ficar de olho nesse fundo aqui. Eu acho que uma reversão amanhã, não temos assim indefinido. BVMF indefinido. Mas se tivermos o rompimento desse nível aqui a 13, a 14, um bom fechamento acima de 14, aí abre espaço para os preços terem uma alta bastante acentuada. Eu diria que nós podíamos pôr uma perna igual a essa aqui para cima, se tivermos os preços fechando acima de 14. Pelo menos. Aí vamos para 16. Mas se esse fundo aqui de 12,40, 12,20 for rompido, aí provavelmente os preços estão caindo para essa reta suporte aqui, novamente.
Mas a gente vê que BVMF está nesse processo aqui de acumulação lateral, né? Bastante desgastante, né? Está andando de lado. Outra coisa que eu não fiz e que eu acho que a gente tem que pensar em fazer é traçar essa retinha aqui. Isso aqui fui eu que tracei, não existe. Então, ficar de olho nessa reta também. Se tivermos o rompimento dessa reta, eu acho que os preços vêm buscar essa reta suporte uma vez mais, tá? Júnior? Última pergunta, Fausto. É um comentário do Eduardo Brooklyn. Ele estava vendo o vídeo do método Constop e cita que a gente estabelece uma meta de 1,39 ao mês, projetando dar 18% ao ano. Provavelmente isso antes dos impostos. Isso significa quase uma locação comercial boa. Portanto, não é pouca meta de rentabilidade ao ano? Não, Eduardo, não é. A gente está muito mal acostumado aqui no Brasil. Você hoje tem, para seus investimentos de renda fixa, você tem juro real quase negativo. Se você for otimista e achar que a inflação está baixa, como o governo apresenta, aí você tem menos de 1% de juro real. Inflação nós estamos falando aí de 5%, 6%, né? Talvez bem mais do que isso. Então, qualquer rentabilidade hoje que te dê com risco baixo 150% do CDI é espetacular. 150% do CDI, o CDI te dá 6,19%. Você está falando em 9%, metade dessa rentabilidade que você está nos perguntando. Sim, outro aspecto é que nós entendemos que os brasileiros vão ter que colocar o risco na panela, temperar e engolir o risco, porque quem tem dinheiro para aplicar, quem tem um capital e quer que esse capital renda a seu favor, se não fizer isso, possivelmente vai estar vendo o seu capital decrescer ao longo dos anos, né? Então você tem que ir atrás de um pouco de risco. Mas, por outro lado, a gente sabe que muito risco também, às vezes, ceifa o seu capital, né? Diminui o seu capital. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, uma das decisões mais importantes que um investidor tem que tomar, o que ele quer da vida. Eu coloco isso no curso que a gente dá, com um slide em que eu pergunto aos participantes, o que você quer da vida? E respondo no slide dizendo que na bolsa, no mercado de renda variável, os amadores querem ganhar dinheiro e os profissionais querem uma taxa de rentabilidade anual. Você está na linha dos profissionais, busca uma taxa de rentabilidade, mas a taxa de rentabilidade tem que ser com o pé no chão, né? Qualquer coisa acima consideravelmente acima do CDI vai estar te colocando um risco que daí é outra conversa, né? Bolsa, a gente acostumou aqui a ter rentabilidades espetaculares em bolsa, mas a gente também não pode esquecer que rentabilidade muito boa de bolsa é para o buy and hold, é para quem está comprado sem stop. Mas quem está comprado sem stop também vai perder 50% se a bolsa, como eu acredito, cair 50% a partir de daqui a pouco, talvez no começo do ano. Então, e perder 50% do capital é algo inimaginável, não é? Porque se você perde 50% do seu capital, que seja do capital de bolsa, você depois precisa ganhar 100% só para ter de volta o seu capital, não é? Então não, nós pensávamos em 18% ao ano, no tempo que CDI era 12%. Agora nós estamos muito mais, nós estamos pensando sim, no fundo Constop, por exemplo, a gente pensa em ganhar 8% ao ano. Era 10%,
baixamos para 8%. Porque se ganharmos 8% ao ano, somando isso ao que a gente ganha no CDI, aí, logicamente, a gente está falando do capital todo, não é? Porque a gente tem o capital todo do fundo operando nos mercados, indo atrás de tentar ganhar 8% ao ano. A gente faz posições, como eu disse, que a gente arrisca 0,1%, mas a gente arrisca 0,1% para ganhar 0,3%. 0,3%, eu preciso ganhar 0,8%, até menos, 0,7% alguma coisa, para ter os 8% ao ano. Então é isso. Nos mercados, menos é mais. Nos mercados, a humildade se paga e dá juros. E o arrojo, a cobiça, às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, tem resultados, às vezes até catastróficos, né? Então, pense no pouco. Eu tenho uma história que eu sempre conto e vou encerrar aqui com essa história. Eu tive o prazer de estar presente no primeiro pregão de viva voz da Bolsa de Commodities do Brasil, da nova versão da Bolsa de Commodities do Brasil, que foi no dia 4 de abril de 1978. E também tive o prazer de estar presente na última sessão da Bolsa, que foi agora, recentemente, um ano e pouco atrás, não me lembro exatamente da data. 30 de junho de 2009. Puxa vida, Juninho, essa saiu da ponta da língua. 30 de junho de 2009, estávamos nós, o Júnior e eu lá, estávamos nós lá na Bolsa de Mercadorias de São Paulo e houve uma solenidade para o último pregão Viva Voz, quando tudo virou eletrônico. E alguns proeminentes corretores falaram, um deles foi o Falcão, que é um cara respeitado pelo mercado, porque se deu muito bem, ganhou dinheiro, teve sucesso. Alguns poucos falaram, 2, 3 falaram. E ele, no seu discurso, começou o seu discurso falando assim, então, minha gente, você sabe, eu fui um cara que consegui ter sucesso e tal. A razão do meu sucesso é muito simples. Ele fez assim e falou, 5 lotes. Porque, vocês sabem, quando a gente vai operar, é muito importante que a gente, né, controle o risco e tal. Então, se eu puder falar alguma coisa para vocês, eu posso falar assim, 5 lotes. 5 lotes, para vocês saberem, é o mínimo que se pode operar no índice grande, no índice futuro, índice Bovespa futuro, negociado na BMF. Se você vai operar o contrato grande, você tem que operar no mínimo 5 lotes. O mini não, você pode operar de 1 em 1, o grande é de 5 em 5. Então, ele foi fazendo o seu discurso. E aí, cada coisa que ele falava, ele falava 5 lotes. Ele falou 25 vezes 5 lotes. Sabem o que ele estava falando? Exatamente o que eu falei aqui. No mercado de risco, o pouco é mais. E o muito é menos e, às vezes, bem menos do que a gente. Ou seja, operem pequeno, controlem o risco, lutem contra aquele carinha com 2 chifrinhos sentado aqui num dos ombros, que fala, não, vai lá, põe muito mais, faz a posição maior. Não estabeleçam uma posição em que vocês não estejam confortáveis. Tem uns colegas meus que falam, você tem que fazer uma posição e depois, quando o mercado vai a seu favor, você abaixa, liquida metade, 1/3, não sei o quê, para que você atinja a zona de conforto. Ora, isso parte do pressuposto que ele inicia a posição fora da zona de conforto. Não inicie a sua posição fora da zona de conforto. Sabe qual é a zona de conforto? A zona de conforto é muito simples, é aquela que você fecha a porta do escritório e sumiu. Você nem sabe mais de posição, você não quer saber de nada. Aquilo não vem mais à sua cabeça. Por quê? Porque não é importante, porque se você perder agora, você vai ganhar amanhã. Agora, se você sai da zona de conforto, você sai do escritório, entra no carro, vai para casa, fica pensando na posição, aí você pode fazer até que nem um amigo meu, que era ele e a esposa que especulavam. E eles chegaram ao ponto de acordar às 2 horas, ou de ficar acordado, provavelmente, logicamente, até às 2 horas da manhã, para irem na banca, para comprarem a Folha de São Paulo e o Estado, para abrirem o jornal, para ver como ia ser o dia no dia seguinte, em função das notícias de capa de jornal. Vocês acham que eles estavam na zona de conforto? Não.
sabem o que aconteceu com esse casal, adivinha se eles encheram o bolso de ganhar dinheiro ou se quebraram. Mas você acertou, exatamente, eles quebraram. Que é o que acontece com todo mundo que sai da zona de conforto. Então, coisa mais importante que existe, o conselho mais importante que eu posso dar para vocês é: controle seu risco, opere na zona de conforto. E com isso eu deixo vocês aqui.